Para nossas células funcionarem, a gente precisa da energia dos alimentos, mas que, em última instância, a energia dos alimentos vem de onde? Vem lá do Sol, não é isso? Então, o Sol gera energia nuclear, e uma característica clássica da energia, né? É a lei de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa ideia, né? Essa frase do Lavoisier se aplica muito diretamente à energia. Então, a energia ela sempre se transforma uma na outra, e a energia nuclear, quando chega na atmosfera da Terra, se transforma em energia radiante, que é a luz, né? E a energia do Sol, ela está na atmosfera, presente precisamente nos átomos de hidrogênio. Então, quando ocorre o processo da fotossíntese, é um processo, na verdade, de, digamos assim, transferir a energia radiante para dentro dos vegetais e, ao mesmo tempo, está transformando a energia radiante em energia química, tá? Como a energia solar está lá no hidrogênio, aí a gente entendeu a aula passada por que carboidrato tem 4 calorias, por que proteína tem 4 calorias também, aproximadamente, um pouquinho menos, tá? E por que gordura tem aproximadamente 9 calorias. Então, gordura tem mais do que o dobro de calorias comparada a carboidrato e a proteína, porque a gordura tem mais do que o dobro de hidrogênio na sua molécula, tá? E a energia dos alimentos está onde? Está nos hidrogênios, ok? Daí, na aula passada, a gente começou a estudar o quê? Cada um desses nutrientes, especificamente. A gente viu os carboidratos. Vou mostrar aqui, né? E uma questão importante, que está na questãozinha lá, né, da avaliação de vocês, da avaliação contínua, que é essa relação entre o alimento que eu ingiro, como eu vou absorver e como é que o meu organismo vai armazenar, né? Então, a gente já viu que os carboidratos, eles são alimentos de origem vegetal, justamente aquele processo da transferência de energia radiante para a energia química dos alimentos. Então, os vegetais, e essa transferência de energia é a formação de glicose, que vira frutose, que pode virar maltose, lactose, galactose no leite, né? Não é exatamente vegetal, tá? Amido, e vimos também que, então, tudo que vem ali dos vegetais, basicamente, né, são carboidratos. Em síntese, vamos dizer o quê? Carboidratos são basicamente os vegetais, frutas, tubérculos, raízes, né? Ou seja, macaxeira, inhame, massas em geral, mas a massa vem do trigo, é isso? Doces, mas o doce vem de onde? Também vem da frutose, né? Do açúcar, que vem da cana-de-açúcar. Então, esses são os carboidratos, tá? Vimos também que nós ingerimos diversos tipos de carboidratos e nós absorvemos o carboidrato na forma de glicose. Então, a nível de trato gastrointestinal, especificamente ali no intestino, todo carboidrato que eu comer precisa primeiro virar glicose. Depois que vira glicose, aí ele entra na corrente sanguínea, tá? Aí a gente tem um conceito muito importante, que é o conceito de carboidrato simples e carboidrato complexo. Ou seja, tem moléculas que são pequenininhas e fáceis de virar glicose. Isso quer dizer que o processo digestório dela vai ser muito rápido. Eu comer agora, por exemplo, uma sacarose, que é açúcar de mesa, daqui a 5 minutos o açúcar já está no meu sangue. Tá? E tem carboidratos que são bem mais complexos, como o amido, por exemplo. Tá? Então, é uma molécula grande, o intestino vai ter que quebrar ela todinha. Só depois de quebrar todinha é que você consegue absorver. Então, o processo digestório vai ser mais lento. Tá? Mas, em síntese, o que eu falei para vocês, né, é que você ingere carboidrato, vários tipos de carboidrato, frutose, lactose, galactose, sacarose, glicose, amido, fibras. Você transforma todos esses carboidratos em glicose, menos as fibras, daqui a pouco a gente vai falar das fibras, e quando ela vira glicose, a nível intestinal, vai ser absorvido para o organismo. Quando o sangue está cheio de glicose, que foi absorvida, então o pâncreas secreta a insulina, que vai permitir a entrada dessa glicose dentro dos músculos e dentro do fígado. Quando chega dentro dos músculos e dentro do fígado,
Uma glicose vai se ligar na outra, que liga na outra, que liga na outra, e forma um polímero de glicose. Polímero esse chamado de glicogênio. Tá? Então, para atuação prática em termos de exercício físico, é importante entender que eu como carboidrato, eu absorvo como glicose e eu armazeno como glicogênio. Tá? Vamos descobrir na aula de hoje, que eu já falei na aula passada, na verdade, mas a gente vai ver mais argumentos, que carboidrato é o mais importante nutriente quando se pensa em exercício. Tá? Hipertrofia pós-exercício, a hipertrofia pós-treinamento e musculação depende de carboidrato, da ingestão de carboidrato. Retardar a fadiga num treinamento ou numa competição, em exercício de longa duração, depende de carboidrato. O processo de emagrecer também depende de carboidrato, do tipo de carboidrato que eu como. Tá? Ou de engordar, depende do tipo de carboidrato que eu como. Então, quando pensa em nutrição, do ponto de vista de composição corporal, do ponto de vista do desempenho esportivo, quando eu falo composição corporal, é emagrecimento e hipertrofia, e quando eu falo desempenho esportivo, exercício de longa duração, média e longa duração, carboidrato é um fator fundamental. Tá? Mesmo para um atleta que faz uma prova de curta duração, como é uma corrida de 100 metros, o carboidrato não vai ter importância na prova, mas como os treinos duram mais do que 1 hora, então treinos de longa duração, o desempenho desse treino e a recuperação desse treino depende muito de carboidrato. Então, a grande vedete da nutrição esportiva é carboidrato. Então, nutricionista, não tem que nem pensar, né? Tem que dominar muito essa questão do carboidrato, e educadores físicos precisam ter um bom entendimento dessa questão dos carboidratos, tá? Para orientar os atletas e atuar junto com o nutricionista na área esportiva. Ok? Professor? Pois não, pode falar, à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta, é mais uma pergunta por questão de curiosidade, né? O senhor estava Pois não, falando fica à agora, vontade. dizendo que quando se pensa em energia, não é? Para a prática de atividades, se pensa logo em carboidrato. E me veio na cabeça o seguinte: antigamente, quando o homem primitivo vivia na Terra, sabe-se que ele vivia da caça, né? Da caça de animais. E eu nunca ouvi dizer na literatura nutricional que o homem primitivo se alimentava de folhas, não é? Sabe-se também que ele não era sedentário, ele era nômade, não é? Somente muito tempo depois é que o homem passa a ser sedentário por causa da agricultura. Mas como é que se dava essa questão da ingesta de proteínas, digamos assim, só de proteínas, visto que ele se alimentava da caça, considerando que ele teria que andar, digamos, várias horas ou talvez até vários dias para poder encontrar comida, né, encontrar o animal, abater o animal, comer o animal, né, até fazer aquela ingestão, né, sem o carboidrato. Como é que se dava essa reserva de energia? Muito bem, olha só, a gente vai ter uma conversa aí de uns 15 minutos sobre essa coisa do nômade, tá? Porque quando a gente pensa antropológica e geneticamente, essa coisa do homem do passado explica muito o problema da obesidade de hoje, tá? Tanto o problema da obesidade quanto o problema da dificuldade de emagrecer. E a questão do emagrecimento a gente vai discutir profundamente quando a gente for ver o sistema endócrino, tá bom? Mas, de antemão, eu te falo o seguinte: se você pegar livros da área de antropologia e de história, você vai ver que o ser humano do passado, o nômade, ele não era caçador. Ele era caçador e coletador. Então, você vai ver que os livros de história, eles falam assim, ó, os homens caçadores e coletadores, o caçador era o animal, e o coletador eram as frutas e os frutos. Entendeste? Então, na verdade, o ser humano nômade, ele não era caçador apenas, ele era caçador e coletador. Inclusive, o que fazia ele andar, quem determinava a migração, o rumo da direção deles, era a busca por frutas, por árvores, tá? Por frutos. E, de fato, isso é verdade o seguinte, que o ser humano, ele passou até hoje por 3 grandes revoluções, que mudaram completamente a história da humanidade, né?
A revolução recente, e uma quarta revolução que vai, uma quarta, quinta e sexta revolução que vão acontecer agora, tá? Então, mas a terceira revolução foi a revolução tecnológica, digital. A penúltima revolução foi a revolução industrial. E a primeira grande revolução que mudou completamente a vida da humanidade foi a revolução da agricultura. Foi quando o homem descobriu, na verdade foram as mulheres que descobriram, que eu vou contar isso com mais detalhes, tá? Na aula de endocrinologia, que quando eles comiam as frutas e que jogavam os caroços fora, nascia uma árvore. Isso foi uma grande descoberta na época, que antes eles saíam, ficavam no canto, comiam as frutas, jogavam os caroços fora e iam embora. E não via a árvore nascer. Até que algumas mulheres que ficavam perceberam. Foi quando eles descobriram que se enterrasse a semente, nascia a árvore. E isso gerou a primeira grande revolução da humanidade, a revolução da agricultura. Isso demonstra claramente que o ser humano não era só caçador, ele era coletador. Não era só alimento, proteína e gordura, era também vegetais, ou seja, carboidrato. Beleza? Então, o ser humano sempre esteve envolvido, sempre se virou com carboidrato. Tá? Então, sempre lembrar que qualquer pessoa quiser fazer qualquer pergunta, é só falar aqui, viu? Então, vamos lá. Então, a gente viu já, né, que a estrutura dos carboidratos, das gorduras, das proteínas, na aula passada. Aí, eu comecei a falar um pouquinho mais detalhadamente dos carboidratos. Vou continuar hoje. Vamos falar um pouquinho detalhadamente das gorduras e das proteínas, tá? Sempre pensando em interações clínicas, na clínica, na prática, o que é que a gente precisa saber, tá? Outros detalhes mais, vocês vão ver na disciplina de nutrição. O que eu tinha mostrado a vocês na aula passada é que existem vários tipos de carboidratos, né? Glicose, frutose, lactose, galactose e fibras, e que as fibras elas são um carboidrato interessantes, porque é um tipo de carboidrato que meu organismo não tem a enzima para digerir. Ou seja, se eu como uma frutose, ela vai virar glicose muito rápido para ser absorvida, graças à ação de uma certa enzima. Mesma coisa para o amido, mesma coisa para a lactose, galactose, maltose, tá? Mas, especificamente, a fibra não tem enzimas para digerir. Então, o que vai acontecer é que quando eu como um alimento rico em fibras, o meu intestino não consegue quebrar aquela molécula, e se a fibra for do tipo lipossolúvel, não seja hidrossolúvel, ela não derrete e forma um bolo. Esse bolo, essa uma espécie de bucha, eu falei isso para vocês, até desenhei aqui na aula passada, então ela vai passando pelo intestino delgado e vai levando o que encontra pela frente. De maneira tal que parte da própria glicose que já está sendo transformada vai se misturar com aquele bolo, com aquela bucha, e parte da gordura que você ingeriu também vai junto. E chega no intestino grosso, ou seja, vai virar fezes, sem ser absorvida. Isso quer dizer que as fibras, elas diminuem a absorção daquilo que você comeu. Por isso que fibras, alimento rico em fibra, lei quando se pensa em dieta de emagrecimento. Seria tirar os carboidratos simples e aumentar a ingestão de fibras, tá? Ou carboidratos complexos, que dão mais trabalho para digerir. Daí, na aula passada, eu terminei a aula mostrando isso aqui. Eu vou refazer. Mostrei essa primeira parte aqui, tá? Mas eu vou refazer mais rápido e vou mais devagarzinho aqui para frente. Falei para vocês da diferença enorme que é consumir um pão branco, 500 calorias de um pão branco com 150 calorias de manteiga, ou comer um pão integral no café da manhã, que tem a mesma 500 calorias. Então, mostrando para vocês que rótulo de alimento não vale nada, porque nem toda caloria, o quanto daquelas calorias que vai ser absorvida pelo organismo, depende muito do tipo de alimento. Isso deu a ideia daquele conceito de nutrição funcional, que é a nutrição baseada na funcionalidade do tipo de alimento que você come, mais do que nas calorias do alimento. Tá? Então, por isso que hoje em dia, muitos nutricionistas já não fazem mais dieta baseada em calorias, faz dieta baseada em tipo de alimento. Tá? Então, eu tenho aqui 500 calorias, como eu mostrei para vocês. O pão branco, o pão integral, ele tem fibras e carboidratos complexos. Isso quer dizer que para pegar aquele carboidrato complexo e transformar em glicose, vai dar um certo trabalho no meu intestino.
Isso quer dizer, então, que das 500 calorias desse meu café da manhã, 80 calorias o meu intestino vai gastar para fazer a digestão desse meu café da manhã. Então, o saldo, por enquanto, ó, só fica 420 calorias. Professor, Pois não? sobre esse ponto aí, eu fiquei com uma dúvida na aula passada. É uma dúvida, eu achei uma pergunta besta, mas mesmo assim eu vou fazer dessa vez. Importante fazer. No momento que a gente ingere a comida, o senhor diz que as enzimas que tem na boca já vai deteriorando tudo. E eu queria saber o quanto a mastigação influencia também na absorção. Sim, sim, de- exatamente. A mastigação, na verdade, o processo digestório começa na boca. Tá? Para os carboidratos, a própria saliva já começa a ajudar, não para tudo, na verdade, a saliva já começa, o processo da digestão, ele tem que quebrar o alimento. Tá? Aí a boca faz a quebra física dos alimentos, tá? A mastigação. E as enzimas faz uma quebra bioquímica, digamos assim, dos alimentos. Mas a ideia do alimento é que ele precisa ser degradado, tá? Para poder virar glicose. Então, a mastigação já é o primeiro processo de preparação do alimento para ser absorvido, tá? Uma quebra mecânica, uma quebra física dos alimentos, beleza? Sempre faça a pergunta, viu? Não precisa achar que a pergunta é boba ou não é. Sendo do assunto, é o momento certo para fazer. E é muito comum, vocês vão ver, que muitas vezes vocês estão com uma dúvida que não tem nada a ver com o assunto. Aquele comecinho de aula, que a gente chega e vai esperando a gente chegar, é um ótimo momento para fazer pergunta que não tem nada a ver com o assunto. Tá? Então, não precisa ficar aguardando chegar sistema respiratório, que é o último assunto do semestre, para ter uma dúvida respiratória, não, viu? Pode fazer aí, o começo da aula é um bom momento. Alguém tem uma fala aí, pois não? Professor, essa questão da mastigação, ela entra também nessas calorias que o senhor deu o exemplo aí, ou essas calorias é apenas do intestino que são perdidas? Não, na verdade, a mastigação é uma ação muscular, né? Que tem um Ela certo gasto calórico. a Mas é um mastigação... gasto calórico bem pequeno, bem desprezível, viu? Na Aham. verdade, é assim, ó, qual é o órgão do nosso corpo que mais gasta energia? Os músculos. Né? Porque músculo, né? Você vai correr, vai gastar 1.000 calorias em 1 hora de corrida. Tá? Mas o segundo sistema do nosso organismo que mais gasta energia é o trato gastrointestinal. O sistema digestório, ele consome muita energia. Tá? Então, o TGI, o gasto calórico do TGI é um gasto calórico considerável no total de calorias que eu gasto ao longo do dia. Beleza? No total de energia que eu gasto ao longo do dia. Cadê? Sim, então, essas perguntas é aquela coisa. Quando vocês já vão entendendo do assunto, consegue formular a pergunta. Como eu dei aula semana passada, ninguém falou nada. Aí, de lá, da aula passada para cá, vocês já estão com o grau de entendimento melhorado, e o grau de entendimento melhorado já lhe dá a condição de gerar dúvidas. Isso é muito legal, tá? Então, pode perguntar à vontade, viu? Sempre. Então, continuando aqui. Então, o problema de comer um pão branco no café da manhã é que aquela quebra da molécula, até virar glicose, desde a parte mecânica da boca, como muito bem colocado agora na pergunta, até a transformação bioquímica lá no intestino para virar glicose, a máquina já fez grande parte, porque a máquina que pegou o trigo, lembre que o pão branco é feito de quê? Vem de onde? Do trigo. E o integral? Do trigo. Só que a massa do pão branco, a farinha, na verdade, né, está muito fininha, já está toda quebrada. Então, o trabalho que seria do seu intestino, do seu trato gastrointestinal, a máquina fez. Isso quer dizer, então, que aquele pozinho que é feito o pão, quando ele bate no intestino, muito facilmente e rapidamente vai virar glicose. Então, o intestino vai gastar pouquíssima energia para digerir esse pão e, de modo tal, só são 20 calorias comparado com esse 80. Importante, esses números aqui são fictícios, viu? É só para dar um exemplo, tá bom? Então, 480 calorias. Aí tem outra questão que é o seguinte, como eu falei para vocês, existem vários tipos de carboidratos, mas as fibras não conseguem ser digeridas. Tá? Então, toda fruta é muito rica em fibra. Tá? Esse nome não é por acaso, tá? Fibra, fruta. Então,
e todo fruto, na verdade, né? O trigo, como um fruto que é, não é uma fruta exatamente, né? Mas é um fruto que é, ele é muito rico em fibras. Isso quer dizer que quando você faz um pão integral de verdade, tem muita fibra ali dentro. Aí o intestino vai tentar digerir aquela fibra e não consegue, forma um bolo. Esse bolo vai sair passando pelo intestino. Acontece que o processo de digestão das gorduras é mais lento do que o processo de digestão dos carboidratos. Isso quer dizer que quando esse bolo for formado no intestino, for passando pelo intestino, a gordura ainda está lá, esperando o processo da digestão e absorção. Então, as fibras vão se misturar com a gordura, de modo tal que boa parte da gordura que você ingeriu não vai entrar no seu sangue, vai virar fezes, vai para as fezes. Tá? Então, não bastasse eu já ter o maior gasto calórico para digerir o alimento, quando o alimento é um alimento não processado, o que vai acontecer aqui é que parte da gordura que você comeu não vai absorver. Então, eu tiro 40 calorias dessa gordura aqui, só absorve 10, menos 40, está aqui, ó. Eu reduzo. Então, no final das contas, nesse exemplo aqui hipotético, de 500 calorias de uma comida integral, de um alimento não processado, eu vou absorver 380. E das mesmas 500 de um alimento processado, eu absorvo quase tudo. Eu absorvo 480. Isso quer dizer o seguinte, ó, tomar um suco de laranja é muito diferente de comer a laranja. Veja que, por acaso, eu não falei chupar a laranja, eu falei comer. O bom quando você come a laranja é tirar a casca, comer a laranja e depois mastigar aquele bagaço todinho. Aquilo ali é outro tipo de fibra, que é a pectina, que é uma fibra solúvel, ela se dissolve em água. Só que a pectina ela atua diferente. Na hora que ela se dissolve em água, lá no intestino, a pectina ela vira um gel, e esse gel se espalha pelo intestino, impedindo a absorção de outros nutrientes. Tá? Resultado, você também absorve menos calorias quando come uma fibra solúvel, como é o caso de uma laranja, tá? Pectina da laranja. O fato é, fibras impedem a absorção de gordura. Lentifica a absorção de carboidrato, diminui a absorção de carboidrato e diminui a absorção das gorduras, tá? Então, quem quiser emagrecer, tem uma técnica super boa. Não é exatamente reduzir a quantidade de alimento, mas é eliminar tudo que é alimento processado. Pão, pizza, bolo, biscoito. Te troca isso por inhame, macaxeira, tá? Arroz integral, em vez de arroz branco. Tá? Então, se você reduzir a quantidade, eliminar alimentos processados e aderir aos alimentos in natura, é uma forma bastante interessante para quem pretende emagrecer, tá? Aí vamos continuar aqui, ó. Aqui eu mostrei a diferença de comer alimentos processados para a diferença de comer alimentos in natura do ponto de vista matemático, né? Vamos agora para o ponto de vista hormonal. Só um detalhe aqui que eu esqueci, tá? Mais do que bem estabelecido na literatura, na pesquisa científica, que o câncer de qualquer região aí do intestino tem uma relação muito direta com a ingestão de carboidratos, de alimentos processados, mas mais especificamente falando, com a ausência de alimentos ricos em fibras, tá? Então, os alimentos ricos em fibras, por motivos que eu não vou explicar aqui, tá? Para não levar muito tempo da aula, porque o assunto da gente é exercício, né? E eu estou na nutrição, mas o alimento rico em fibra, ele previne o câncer, tá? Câncer de colo, câncer de intestino, câncer ali do trato gastrointestinal, tá bom? Aí vamos lá. O que vai acontecer é o seguinte, como o pão branco ou qualquer alimento processado, ele já está todo quebrado, a molécula, muito quebrada, então o que vai acontecer é que o processo digestório é muito rápido, muita glicose vai ser formada muito rapidamente no intestino e muita glicose entra no sangue. Resultado, eu vou ter um pico glicêmico, tá aqui, ó. Então, minutos depois de comer um alimento processado, como pão branco, eu sofro um pico glicêmico. Já o alimento que não é processado, in natura, como ele é carboidrato complexo, o intestino demora a ir quebrando e vai liberando a glicose aos poucos. Então, o comportamento, a curva da glicose é essa aqui, ó.
bem diferente da curva da glicose, que é no formato de um pico. Qual é a consequência disso? A consequência disso é o seguinte. Nós temos 5 hormônios emagrecedores, que a gente vai ver isso lá em sistema endócrino. E temos um hormônio engordador. Só que esse hormônio engordador sozinho, ele é mais poderoso do que os 5 hormônios emagrecedores. Quem é esse hormônio? A insulina. E não bastasse a insulina sozinha ser mais poderosamente obesogênica do que 5 outros hormônios são lipogênicas, tá? Ou lipolíticos, tá? Emagrecedores, digamos assim. A insulina, além de atuar engordando, ela dificulta o emagrecimento. Então, a insulina, na hora que ela está presente no seu corpo, ela está fazendo você acumular gordura e ela está dificultando que você emagreça, mesmo que esteja fazendo um exercício ou até mesmo que esteja fazendo um processo de dieta, tá? Esse slide aqui mostra claramente. Veja quais são os processos envolvidos no ganho de gordura, tá? Na adipogênese e na lipogênese. A adipogênese é você fabricar a célula de gordura. E lipogênese é deixar ela maior, tá? Ó, quem está envolvido? A gordura, obviamente, né? Mas está aqui, ó, a glicose e a insulina, que ativa um mediador intracelular chamado PPA, e o PPA é quem faz você engordar, tá? Mas quem ativa fundamentalmente PPA? Ácidos graxos, que é da gordura, obviamente, né? Se eu comer ácido graxo, eu preciso armazenar ele. A glicose, a própria glicose sozinha, a glicemia sozinha já estimula a fabricação de gordura e o aumento do tamanho da gordura e a insulina, potencialmente. Enquanto isso, esse outro sinalizador celular, ó, ele também ajuda você a engordar, porque ele faz lipogênese diretamente, tá? E ele ativa o PPA, que é um poderoso agente intracelular, tá? Um agente de transcrição. Ele atua, esse nome transcrição é porque ele faz o DNA entrar em ação, tá? Ele ativa o DNA envolvido no processo da... Lembrando, a adipogênese é fabricar células de gordura, e lipogênese é aumentar o tamanho da célula da gordura, tá? Então, o tecido adiposo, ele é formado principalmente pela PPA, que é estimulado por esse outro mediador aqui. Mas a leptina, como vocês estão vendo, é um hormônio que bloqueia. Então, a leptina, ela dificulta o processo de adipogênese ou lipogênese. Ela dificulta que você engorda, tá? Por outro lado, a insulina, ela ajuda você. Ela é o grande ativador do processo de engordar, tá? E 5 outros hormônios estão envolvidos no processo do emagrecimento. Mas esses 5 hormônios eu falo um pouco mais na frente, tá bom? E isso aqui é a nível de própria célula, tá? Eu estou olhando para a minha célula adiposa. Só que toda vez que eu como, tudo que eu como passa pelo fígado. E o fígado, quando recebe a gordura que eu comi, ele vai pegar essa gordura e dar o destino para ela, tá? E aqui no fígado, ó, o que vai fazer? Mais uma vez, ó, a insulina e a glicose é que vão fazer o fígado pegar a gordura que eu comi e mandar para o meu tecido adiposo. Ou seja, engorde com essa gordura que você comeu. Tá? Então, a insulina é o hormônio engordador. Tá? E o grande problema de comer carboidrato simples é o quê? O pico glicêmico alto já é um estímulo para fabricar gordura e o pico glicêmico alto resulta em pico insulinêmico. Então, essa grande produção de insulina tem um grande efeito engordador. Enquanto isso, essa curva glicêmica mais suave e discreta, resultante de uma alimentação rica em carboidratos complexos ou em produtos não processados, né, produtos in natura, resulta numa pequena produção de insulina, né, ou seja, para uma menor glicemia, menor pico glicêmico, menor atividade engordadora ao longo daquelas horas pós-ingestão. Então, além da questão matemática, que é a que menos importa, tá? O estímulo metabólico engordador após uma refeição rica em carboidratos simples, ou alimentos processados, que normalmente são ricos em carboidratos simples, é muito maior do que o estímulo engordador para pós uma refeição baseada em carboidratos complexos, especialmente ricos em fibras, tá?
Não para por aí por uma questão aí agora de comportamento nutricional. Então, eu vi uma questão de energia absorvida, ingerida versus absorvida. Eu vi o processo mais poderoso para engordar, que é o processo metabólico. E agora eu vou ver o processo do comportamento alimentar. Olha, nós temos diversos hormônios, tá? E diversos sinalizadores cerebrais, neurônios, que controlam o nosso apetite. Tá? Então, na verdade, a vontade de comer é um processo, são neurônios cerebrais que estão envolvidos, que estão estimulados por alguns hormônios. Tanto hormônios que me dão vontade de comer, quanto hormônios que me tiram a vontade de comer. Tá? São chamados hormônios orexígenos, que dão vontade de comer, e anorexígenos, que tiram a vontade de comer. O que acontece? Um dos mais poderosos hormônios para dar vontade de comer é a grelina. Tá? Não sei se eu botei a foto aqui da grelina, acho que não, botei não. A grelina, não por acaso, é um hormônio que é produzido na parte de baixo do seu estômago. Ou seja, você tomou o café da manhã, que foi isso aqui, ó. Quando aquele bolo alimentar chegou no seu estômago, ele esticou a parede do estômago. Aí, à medida que o alimento vai saindo do estômago e vai esvaziando o estômago vai murchando. Aí, lá no finalzinho do estômago, lá no fundo do estômago, tem uma regiãozinha que é a última que vai perder o contato com o alimento, né? Porque é lá embaixo. E justamente quando essa última região do estômago, a última a perder contato com o alimento, isso vai esvaziando, a parte de baixo ainda tem alimento. Quando essa parte de baixo que ainda tem alimento se esvazia, sinaliza para o estômago, ó, eu estou vazio. Quando isso acontece, o estômago se murcha um pouquinho, né, que ele estava um pouquinho esticado, ele murcha um pouco, e esse ato mecânico estimula essa região lá de baixo do estômago a começar a produzir grelina. E à medida que você vai passando mais tempo sem receber novo alimento no estômago, essa quantidade de grelina vai aumentando. Ou seja, você tomou café da manhã, saciou sua fome, aí 8, 9 horas da manhã, 10 horas, você tomou às 7 horas da manhã, tá? Até no máximo 10 horas da manhã, esse estômago já está totalmente vazio, aí ele começa a produzir grelina, vai produzindo mais e mais. Aí vai dar meio-dia, você não come nada ao longo da manhã, vai dar meio-dia, você está louco, morrendo de fome, querendo comer as panelas. Aquela fome desesperada que a gente tem, especialmente de vez em quando passa a hora de comer, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que fica irritado, tem gente que fica com sono quando perde a hora de comer, é mediar aquela vontade voraz de comer, é mediado por vários hormônios, mas um hormônio que está muito envolvido nesse comportamento voraz de comer é justamente um hormônio chamado de grelina. Tá? Note que a grelina ela é produzida em função do esvaziamento do estômago. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu comer um pão branco, como o pão branco é digerido muito rapidamente, gasta pouca caloria, gera pico glicêmico e insulinêmico e é rápido o processo de digestão, isso quer dizer que se eu comer às 7 horas da manhã, quando for às 8 horas da manhã, o meu estômago já está vazio e já começou a produzir grelina. Por outro lado, como eu comi um carboidrato complexo, um processo digestório, em vez de levar 1 hora, vai levar 2 horas. Tá? Se der muita gordura, 3 horas. Mas como eu botei pouca gordura aqui do pão, né, só uma manteiguinha, então 9 horas. O que vai acontecer? Após essa refeição do pão branco, o meu estômago começa a produzir grelina às 8 horas da manhã. E após essa refeição aqui, do pão integral, o meu estômago só começar, a parede estomacal, só vai começar a produzir grelina às 9 da manhã. 2 horas depois da refeição. Isso quer dizer que quando chegar meio-dia, que acabar minha aula, vocês vão almoçar, a quantidade de grelina correndo pelo sangue de vocês e estimulando neurônios orexígenos, ou seja, que dão fome, vai estar bem maior depois desse café da manhã do que depois desse café da manhã. Acompanhe sempre o mouse, tá? Como consequência disso, o que vai acontecer é que a sua tendência de comer vai ser muito maior aqui, ó. Tá? Após um café da manhã rico em carboidratos simples, do que após um café da manhã rico em carboidratos complexos com fibras. Tá?
Então, você tende a comer mais. Então, 3 bons motivos para você compreender que carboidratos simples, alimentos processados, engordam mais. A absorção calórica é maior, o estímulo metabólico é maior e a vontade de comer, pós algumas horas, também vai ser maior por uma questão hormonal. Aí você vai dizer assim, não, mas eu controlo essa vontade de comer. Não controla. Vou abrir aqui um quadro branco, o Word mesmo, para mostrar para vocês a seguinte questão. Olha, há quem diga, e eu não discordo, de que o grande problema da obesidade hoje em dia não é porque pessoas comem muito, é porque o alimento é gostoso demais. Esse é o grande problema. Tá? Não é comer muito, é comer um alimento gostoso demais. Deixa eu tirar aqui esse negocinho, exibir. Você levou onde é? Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui. Olha só o que vai acontecer. Ai, foi pior. Desenhar. Acho que agora eu consigo. Exibir. Não, funciona. Assim mesmo. Ó, isso aqui é sua cabeça, sua língua. Isso aqui é a língua, viu? E aqui é seu cérebro no meio, né? Então, o que vai acontecer? Quando você come, o sabor, a dor, qualquer dor que você sinta, você não sente ali na perna, no pé, no dedo, não, tá? Você sente na área somestésica do cérebro. Da mesma maneira, o sabor do alimento você não sente na língua. A gente pensa que é ali, mas o sabor do alimento você sente lá no cérebro e atribui aquela sensação à língua, tá? Então, aqui eu tenho os neurônios, a área que tem os neurônios, que sente o sabor do alimento, tá? Acontece que a área do neurônio que sente o sabor do alimento, ela é vizinha à área do cérebro que sente prazer. Então, aqui é o prazer. Ó. A área do prazer e aqui a área do paladar. E a questão é que existe uma conexão, tá, entre neurônios do prazer e neurônios do paladar. Deixa eu pegar um lápis aqui mais. Existe uma conexão entre os neurônios do prazer e os neurônios do paladar. Tá? Isso quer dizer que, quando você come algo, e esse algo aqui ó, ativou os receptores na sua língua, esse estímulo vai para aqui e ativa, ao mesmo tempo que você sente o paladar, o sabor do alimento, estimula a sua área do prazer. Ou seja, comer promove prazer. Quem não sabe disso, né? Tanto que ser humano, tudo que ele associa com prazer é comer. Uma festa, vamos comer. Comemorar porque conquistou alguma coisa na vida, vamos comer. Tudo é comer, né? Tudo a gente comemora com comer. Então, prazer tem a ver com comer, tá? Então, e tem que ser assim, senão o ser humano, o nômade tinha morrido de fome, porque não ia se importar de comer, ia morrer de fome. Então, na verdade, a fome gera um profundo desconforto e comer gera um profundo prazer. Até aí, nada demais. Mas o grande problema é que o alimento processado, todo alimento processado, ele é muito rico em sódio e ou glicose. Escrevi mal. Sódio e ou glicose. Glicose ou frutose, tá? Gorduras, especialmente as saturadas, tá? Tá faltando uma coisa aqui, sódio, glicose e gordura, esse mesmo. Na verdade, então, assim, ó, se você for olhar direitinho, tudo que é gostoso tem, normalmente, esses 3 elementos. Uma pizza tem sódio, tem glicose, porque, na verdade, a massa triturada já é praticamente glicose, e tem gordura. Bolo, pão, biscoito, tudo que é gostoso, sorvete, tudo que é gostoso tem esse negócio aqui. Porque, na verdade, esses 4 negocinhos aqui, essas moléculazinhas, tá? Qual é o problema delas? Elas ativam muito fortemente a área aqui na língua, e a ativação aqui, ó, do paladar é muito intensa. Então, sabor muito intenso. Só que sabor muito... Acompanhe o mouse agora. Sabor muito intenso também gera um prazer muito intenso. Tá?
Quero lembrar vocês que o controle do apetite não é só grelina, não, tá? Mas eu, para simplificar, vou dar um exemplo só pela grelina. Então, suponhamos que você vai terminar a aula de hoje, não lanchou antes dessa aula, e você está cheio de grelina no seu corpo ao meio-dia. Aí tu começa a comer. Normalmente, quando a gente começa a comer e está com fome, a gente come rápido. Todo mundo, né? Então, a gente pensa que é uma coisa normal, né? Mas não. É hormônio modificando o seu comportamento. Tá? Modulando o seu comportamento. Aí tu começa a comer rápido. Aí a comida do almoço começa a chegar no teu estômago, começa a esticar a parede do estômago. Aí os níveis de grelina imediatamente começam a diminuir. Bastante. Aí, resultado. E a glicose e a insulina estimulam a produção de outros hormônios, tá? Que são hormônios que tiram a fome. Então, à medida que teu estômago vai diminuindo, ou vai esticando, deixa eu botar teu estômago aqui, ó. Teu estômago vai esticando, ele vai produzindo alguns hormônios e deixando de produzir, por exemplo, a grelina. Então, esses hormônios, eles vão vir aqui, ó, e vão diminuir a atividade dos neurônios que dão vontade de comer, tá? Então, vão diminuir a atividade dos hormônios orexígenos e vão aumentar a atividade dos neurônios, eu falei hormônio, mas é neurônio, tá? Dos neurônios anorexígenos. Por isso que não é normal, todo mundo quando começa a comer rápido, e está numa mesa lá, ninguém conversa com ninguém, ou conversa pouco. Aí, à medida que o estômago vai comendo, você vai comendo só devagarzinho, fica só beliscando. E pedacinho, e começa a conversar mais numa mesa. Tá? A gente pensa que isso é uma coisa natural, mas não, são hormônios e neurônios modulando o nosso comportamento. De comer mais, comer mais rápido, menos rápido, fala mais ou fala menos durante uma refeição. Tá? O grande problema é que isso devia acontecer. Só que, como esses 4 alimentos aqui, ó, eles têm um sabor apelativo, o sabor é muito intenso, então a área de prazer do seu cérebro vai estar muito ativada pelos sinais desencadeados por esses alimentos aqui, ó. Alimentos ricos nessas 4 moléculazinhas aqui, tá? Os 4 nutrientes. Resultado, na hora que você está comendo um alimento muito rico nisso, normalmente os alimentos processados, tá? Então, você vai ter 2 estímulos. De um lado, hormônios ativando, dizendo que para os seus neurônios orexígenos e anorexígenos, que está na hora de parar de comer, mas, por outro lado, neurônios sentindo prazer, dizendo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Resultado, os alimentos processados, em geral, eles enganam o nosso centro de controle do apetite. E é óbvio que a indústria, na hora que ela quer fabricar um alimento, ela quer vender. Como é que eu vendo um alimento? Fazendo o alimento, você comer, ter prazer em comer. Então, a indústria alimentícia ganha 2 vezes ao processar o alimento. Dá prazer em você, então você vai querer repetir, né? Aquilo que dá prazer, a gente sempre tende a repetir. Como é o nome disso, meu Deus? Sistema de recompensa, tá? E, ao mesmo tempo, faz você comer mais do que devia. Então, vai ter que comprar mais, tá? Então, surgiram aí, antigamente se vendia refrigerante em garrafinha de 300 ml, ou se vende garrafa de 2,5 litros, 3 litros, tá? Sempre estimulando o consumo. A ideia da indústria é vender. Coma, gente, coma. Morram, mas comam. Mas gastem, mas comprem, tá? Então, o que acontece? Aí você vai comer. Essa área aqui vai ficando cada vez mais ativada, dizendo assim, tá bom, pare de comer. Mas essa área aqui vai dizer, não, coma mais. Até que a comida acaba. No que a comida acaba, você comeu muito mais do que precisava. No que a comida acaba, essa área do prazer diminui sua atividade. Aí você finalmente escuta essa área aqui, ó, não mais dizendo coma, mas gritando. Não mais dizendo pare de comer, mas gritando. Pare de comer, pelo amor de Deus. Resultado. Quando você para de levanta na mesa, você sente uma sensação de arrependimento porque comeu demais. A pergunta é, quem nunca passou por isso? Todos nós já passamos por isso. Por quê? A gente come alimento processado. Arroz branco é processado. Tá? Milho não é, mas aquele milho de lata é considerado processado, tem muitas substâncias químicas ali. Tá? Então, o que vai acontecer é exatamente isso. Tá? Na verdade,
Pode ser que a gente seja gordo, não exatamente porque come muito, mas porque o alimento é gostoso demais. Aí, como o alimento é gostoso demais, ele engana nosso centro de saciedade. Aí você, toda refeição, come mais do que o necessário. Aí engorda, obviamente. Tá? Estou esquecendo aqui a parte do sedentarismo, tá? Mas do ponto de vista nutricional, esse é o grande problema dos carboidratos simples, tá? Já que a gente está falando aqui especificamente dos carboidratos simples. Então, não tem jeito, todo mundo passa por isso, tá? À noite, eu tenho um hábito de passar muitas horas sem comer, como agora meu dia, só vou comer lá para as 11 da noite. Mesmo em casa, eu mantive esse hábito. Aí eu como normal, mas se eu começar a comer um biscoito doce depois de jantar, aí eu quero comer. Eu sei que não posso, mas eu como. Hoje eu vou comer. Aproveitar que eu não sou gordo, tenho direito, eu vou comer um monte. Tá? Então, a gente perde o controle. E não é fácil ter o controle quando o alimento gera prazer, gera bem-estar em você, tá bom? Então, fechamos a questão dos carboidratos. Aí eu pergunto a vocês, vamos entrar agora nas gorduras. Mas aí, antes disso, lhes pergunto, dúvidas sobre carboidratos? Dá uns 10 segundos aí, se alguém falar. Deixa eu olhar o chat aqui, né? Que às vezes vocês não falam, mas deixar aqui o chat sempre ativado. Aí eu vou vendo as perguntas de vocês. Professor, não é bem uma dúvida, é só uma informação que eu estou achando um pouco contraditória com o que o senhor está falando, mas talvez seja só um problema de interpretação da minha parte. É sobre aquilo que eu lhe perguntei logo no início do amido-amilose e do amido-amilopectina. Deixa eu só voltar aqui a página do livro. Tá. Ok. Eu não sei se o senhor consegue enxergar daí, ó. Espera que minha câmera não está liberada. Pronto. Dá para ver, não? Não. Tá, sim, agora eu estou vendo, sim, viu? Consegue ver, né? Então, o livro é o livro de McArdle. Ele dá o exemplo aqui da amido-amilose sendo do pão branco, que é uma cadeia espiral helicoidal, né? De ligação glicosídica entre as glicoses. E ele fala aqui na figura B, se o senhor observar aqui, da amilopectina. Ele mostra uma maçã, a figura de uma maçã, que é altamente ramificada, não é isso? Uhum, Aí, logo em seguida, ele fala assim, ó, a proporção relativa de cada apresentação de amido em uma espécie de vegetal determina suas características, incluindo sua digestibilidade. Essa questão da digestibilidade é a velocidade com que o alimento ele é absorvido pelo organismo, é isso? Isso, a digestibilidade é o ato de você quebrar aquela molécula até virar glicose, exatamente. Então, na verdade, a informação é a mesma, tá? Dependendo do tipo de carboidrato, eu tenho que fazer mais ações enzimáticas até que ele vire glicose, ou menos ações enzimáticas até que ele vire glicose. Pronto, aí ele continua aqui, ó. Os amidos com a quantidade relativamente grande de amilopectina são digeridos e absorvidos rapidamente, enquanto os que têm alto conteúdo de amilose são degradados, hidrolizados mais lentamente. Foi aí que eu achei que ficou, que ele inverteu, porque ele mostra que... Isso é, ó, o livro de McArdle é o melhor livro, tá, que tem, e para quem gosta de aprofundar mais a nutrição junto com o exercício, é o melhor livro. Porque esse livro de McArdle aí, ele tem o quê? 600 páginas, né? Mas, assim, a parte bioenergética, enquanto os outros livros começam direto com a bioenergética, ele leva aí umas 90 páginas só com nutrição. Entendeu? De fato, tem vários lugares do livro, só que o livro de McArdle é muito grande, tem vários momentos em que a tradução, teve erro de tradução, tá? Mas não é o caso aí, não. O que acontece é o seguinte, tem duas questões que a gente tem que pensar quando pensa no carboidrato, tá? Uma é a questão de ser carboidrato simples ou carboidrato complexo. Carboidrato simples é aquele carboidrato que basta dar um peteleco nele e ele já vira glicose, tá? É rápido a transformação, tá? A outra questão é a questão do índice glicêmico do carboidrato, entendeu? Então, tem alimentos como o amido, que quando você vai quebrar ele, vai gerar várias moléculas de glicose. Então, ele tem um alto índice glicêmico. Já outros alimentos têm menor índice glicêmico. Então, por exemplo, você comer um cuscuz, que é muito rico em amido, e uma macaxeira, que tem menos amido, é diferente.
A glicemia vai aumentar mais no cuscuz, por causa desse que você acabou de mostrar, tá? Ele vai gerar muita molécula de glicose e, consequentemente, um alto índice glicêmico, entendeu? Um índice glicêmico bem maior do que a macaxeira. Ou seja, a ideia é que, como eu falei para vocês, a ideia não é aprofundar muito na nutrição, tá? É só mostrar alguns elementos práticos da vida cotidiana, né? Mas a ideia é mostrar para você isso. Mas são duas questões que você tem que considerar no alimento, tá? Tem coerência carboidrato complexo, mas existem carboidratos complexos que são complexos, mas são de alto índice glicêmico. E existe carboidrato complexo de menor índice glicêmico, ou de baixo índice glicêmico. Pois não. Tá. Então, assim, nessa comparação que o senhor fez entre o pão branco e o pão integral, eles são dois carboidratos do mesmo tipo, mas que o pão branco, ele, por estar mais processado, ele tem absorção mais rápida do que o integral. Isso, correto? Exatamente. Pronto. Aí, a comparação que o livro fez aqui, me corrija se eu estiver errado, ele comparou dois tipos de amido, o amilose e o amilopectina, e ele fala que o amilopectina tem uma digestibilidade maior. Eu entendo que por ser mais ramificado, ou seja, tem mais radicais livres para interagirem com as enzimas, ou não é isso? Não é exatamente por ter mais radical livre é outra coisa, viu? Isso. Ter radicais. Tá. Radicais, isso. Na verdade, é a estrutura da molécula, tá? Que está mais acessível ou menos acessível às enzimas que vão quebrar aquela ligação. Geralmente, moléculas mais ramificadas têm uma estrutura que permite esse tipo de dificuldade. Exatamente. Aí é onde ele mostra aí o desenho das duas moléculas, tá? Isso. Uma mais acessível às enzimas que vão quebrar a ligação e outras menos acessíveis às enzimas que vão quebrar a ligação. Ok, valeu, professor. Tranquilo. Muito bem. Perguntas mais sobre carboidrato, para a gente falar um pouquinho de gorduras agora? Não mais, né? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho agora sobre as gorduras, tá? Primeira questão importante. Eu como carboidrato, eu como vários tipos de carboidratos, eu absorvo como glicose e armazeno como glicogênio, tá? Gordura, eu como gordura de origem vegetal ou animal, tá? Uma coisa importante dos carboidratos que eu não falei, viu? Se você comer muita glicose, muito carboidrato e absorver muita glicose, a glicose que não couber no fígado e não couber nos músculos, ela vira gordura, tá? Então, glicose vira gordura, tanto no vegetal, tá? A gordura, de onde vem a gordura do abacate? Vem da própria glicose, tá? Ou da frutose, tá? Então, seja no vegetal ou no animal, glicose pode virar gordura. Então, quais são as fontes de gordura do seu organismo? As gorduras vegetais, as gorduras animais, principalmente, tá? E glicose que você comeu, parte dela vai virar gordura. E quanto mais glicose você ingere e absorve, mais gordura você forma a partir dos carboidratos que você comeu, ok? Aí vai ter uma questão muito importante com relação à gordura. O que acontece? Eu como gordura, ou então gordura vegetal, gordura animal, ou então carboidrato que eu comi virou glicose que virou gordura, ok? Como é que eu armazeno a gordura? 98% da gordura vai ser transformada numa molécula chamada de triglicerídeo, que está aqui, ó. E onde é que eu vou guardar essa molécula para armazenar ela? No meu tecido adiposo, ou seja, logo abaixo da pele, né? E na região visceral, aqui na região abdominal, tem uma grande quantidade de gordura. Nos homens, né? Ela cresce mais do que nas mulheres, tá? Já nas mulheres, a gordura do bumbum e das coxas cresce mais do que nos homens, tá? Mas, enfim, é o local onde eu armazeno a gordura. Se o carboidrato é armazenado na forma de glicogênio dentro dos músculos e do fígado, e fica um pouquinho de glicose correndo pelo sangue, as gorduras são armazenadas na forma de triglicerídeo, que é essa molécula aqui, no meu tecido adiposo subcutâneo, logo abaixo da pele, e uma grande parte na região abdominal, tá? Entre as vísceras.
tá? E um pouquinho de triglicerídeo fica passeando pelo sangue. Assim como um pouquinho de glicose fica passeando pelo sangue, um pouquinho de triglicerídeo também fica passeando pelo sangue. Isso é 98% da gordura que eu comi. Eu convido vocês a prestar atenção na molécula de triglicerídeo, tá? Que é isso aqui, ó. O que é uma molécula de triglicerídeo? São 3 moléculas de ácidos graxos, que é uma cadeia de carbono, com a ligação dupla com oxigênio ou ligação simples com hidroxila. Isso caracteriza essa molécula como lá na química orgânica, né? Que vocês estudaram no ensino médio. Isso aqui é um ácido graxo. Então, eu tenho um ácido graxo, uma molécula de ácido graxo, 2 moléculas de ácido graxo, 3 moléculas de ácido graxo. Essas 3 moléculas de ácido graxo é ligada, se mantém unidas por um poliálcool. Isso é um álcool, poliálcool, né? Várias hidroxilas, tá? Poliálcool esse chamado de glicerol. Tá? Então, isso é importante vocês saberem, tá? Muito importante. Por quê? Se você chegar agora em você, olha aqui para a minha imagem, você está me vendo aí, né? E você se beliscar aqui, ó, aquilo que você belisca, ó, aqui, ó, é gordura. E o que sobra por baixo é músculo. Então, quer saber se uma pessoa é mais... Na sala de aula, normalmente, o que é que eu faço? Eu chamo uma pessoa, um de vocês, homens, que é bem forte, bem mais pesado do que eu, para eu mostrar que talvez eu seja mais gordo do que vocês, tá? Eu pego uma pessoa forte, muito forte, belisca aqui nele, ó, e tem bem pouquinha gordura. Tem, tipo, 3 milímetros de gordura. Já eu tenho 4, 5 milímetros de gordura, é pouco também. Mas, se eu tiver mais gordura aqui, beliscada do que ele, apesar de eu ter 66 quilos e um de vocês já ter 90 quilos, mas seja muito forte, então eu sou mais gordo do que vocês, porque a que vai contar é a quantidade de gordura no meu corpo, tá? Então, essa gordurinha aqui é essa que eu quero tirar, né? Daqui do braço, do abdômen, das coxas, do corpo inteiro, que é o processo de emagrecimento. Então, quero mostrar a vocês que emagrecer é uma questão de tirar o triglicerídeo daqui, ó, do meu tecido adiposo, tá? E o que é que eu preciso fazer para tirar o triglicerídeo do meu tecido adiposo? Eu preciso quebrar ele. Quebrar onde? Olha o mouse aqui, ó. Acompanha o mouse. Aqui, ó. Então, emagrecer é um processo endócrino hormonal, por isso que a gente vai ver isso lá dentro do sistema endócrino, que consiste em enfraquecer essa ligação entre o glicerol e os ácidos graxos. Quando isso acontece aqui no meu braço, no meu abdômen, essa molécula que foi quebrada sai dali do meu adipócito, cai na corrente sanguínea para ser usado pelo meu corpo, por exemplo, durante o exercício. Aí eu emagreci. Tá? Então, o processo do emagrecimento é uma questão de quebrar a ligação entre o glicerol e os 3 ácidos graxos, para que aquela gordurinha saia do meu braço, saia do meu estômago, da minha região abdominal, né? Caia na corrente sanguínea e eu use essas moléculas de outra forma no meu organismo, não mais armazenando-as. Tá bom? Então, essa é a primeira questão. Então, preste muita atenção para essa molécula de triglicerídeo, porque a gente vai conversar com ela mais na frente, tá? Como eu falei para vocês, 98% da gordura que eu vou armazenar, eu armazeno na forma de triglicerídeo. E os outros 2% eu armazeno na forma de colesterol. Aí existem alguns tipos de colesterol, tá? Deixa eu anotar isso aqui para vocês. Existe o colesterol chamado colesterol bom, que é o colesterol LDL. Então, tem o colesterol, HDL. Eu tenho o colesterol LDL. E tem outros, tá? VLDL e tudo mais. Mas a conversa da gente aqui hoje vai ser desses 2 aqui, ó. HDL e LDL, ok? O colesterol LDL é chamado de mau colesterol. E o colesterol HDL é chamado de bom colesterol. A questão agora é por que um é mau e por que um é bom, e depois ver o que é que isso tem a ver com a gordura que eu comi, ok? Que tem a ver, vocês já sabem, parcialmente, né? Tem a ver porque o colesterol vai vir das gorduras que eu comi. E o tipo de gordura que eu comi pode fazer o meu fígado fabricar HDL ou pode fazer o meu fígado fabricar LDL a partir daquela gordura que eu comi, ok? Então, o que vai acontecer é o seguinte. Basicamente, se eu comer alimentos vegetais, gordura vegetal, normalmente, mas não sempre,
tá? É matéria-prima para fabricar HDL. E normalmente, mas não sempre, gordura animal é matéria-prima para o meu organismo fabricar o LDL, tá? Daqui a pouco eu entro em mais detalhes disso. Mas a questão, antes de eu falar isso, é tentar explicar por que o LDL é ruim e por que o HDL é bom. Então, vamos lá. Primeira questão. Quando você... Aliás, a doença que mais mata no mundo é o quê? São doenças ligadas à hipertensão arterial. Tá? Então, só de AVC, morre uma pessoa a cada 6 segundos no mundo inteiro. Ou seja, o tempo que eu disser, já morreu um. O tempo que eu usei para dizer isso, já morreu um. Só de infarto, e só no Brasil, morre uma pessoa de infarto a cada 2 minutos. Então, a quantidade de pessoas que morrem no mundo é exorbitantemente alta, tá? De doenças cardiovasculares, de AVC e de infarto, tá? Acontece que a causa causória do AVC e do infarto, na maioria das vezes, é uma obstrução da coronária, ou uma obstrução da artéria cerebral, ou a artéria muito doente começa a gerar trombos, coágulos, que entopem você ter um AVC, ou a artéria vai ficando rígida. Mas a causa causória de tudo isso, ou seja, a causa causória do AVC e do infarto é a doença arterial. E a causa causória da doença arterial é o colesterol LDL. Esse aqui, ó. Tá? Aí essa animação aqui vai mostrar para vocês mais ou menos como é que acontece o processo. Problema, tá? Então, veja que a causa causória da doença que mais mata, da maior causa de mortalidade do mundo, de longe, é o colesterol LDL, tá? Então, olha só, eu estou vendo aqui o coração, eu estou vendo aqui as artérias coronárias, são as artérias que irrigam o próprio coração. Eu vou entrar dentro da coronária, como vocês estão vendo aí, e eu vou ver aqui, ó, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e o colesterol, tá aqui, ó. A molécula de lipídio, tá? Porque o colesterol é um tipo de lipídio. O grande problema do colesterol LDL é que ele vai penetrando na artéria, como vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Aqui é um modo bem simplificado, mas o fato é, ele penetra na artéria, tá aqui, ó. Estou vendo essas bolinhas amarelas aqui, ó, penetrando na artéria. Isso gera 2 problemas. À medida que o colesterol vai penetrando na artéria, ele vai engrossando a artéria e, consequentemente, ó, diminuindo o espaço para o sangue passar. Isso, ao longo de décadas, vai gerar um entupimento dessa artéria, que no coração é um infarto e no cérebro é um AVC. Mas antes disso, pode acontecer que essa artéria gordinha aqui, ó, é uma artéria doente. Essa artéria doente forma trombos. E esse trombo pode fazer uma pessoa sofrer um infarto, entupir a artéria, e pode fazer a pessoa sofrer um infarto, um AVC, aos 30 anos de idade, a qualquer momento. Tá? Então, como eu falei, isso no coração é o infarto, e isso no cérebro é um AVC. Então, veja, a causa causória do AVC, que morre 1 a cada 6 segundos no mundo, do infarto, que morre 1 a cada 2 minutos só no Brasil, é o colesterol. Então, combater esse alto colesterol é algo fundamental para garantir a saúde de uma população ao longo do processo de envelhecimento. Isso aí está claro, então, né? Então, o que vai acontecer é o seguinte. Como é que eu vou combater o colesterol LDL? Professor. Diminuindo a quantidade, diminuindo a quantidade de alimentos que são matéria-prima do LDL. Tá? E daqui a pouco eu falo do HDL. Mas antes disso, eu vou abrir para a pergunta aí. Alguém está querendo fazer uma pergunta? Pode falar. O acumulado da gordura do LDL é irreversível ou só com cirurgia? Então, vamos lá. Vai acontecer assim, ó. Você pode ter o processo meio que cirúrgico, tá? Não é exatamente cirúrgico, tá? Mas antes disso, você pode fazer uma coisa, aumentar o HDL. Por quê? Por que o HDL a gente considera um colesterol bom? Porque ele faz uma coisa chamada de transporte reverso. Transporte reverso. Está aqui encaixado letra de forma. Transporte reverso. O que é esse transporte reverso?
Isso aqui, ó. O que é o transporte reverso? É assim. Enquanto o caminho natural do LDL é ir lá para a artéria, penetrar na artéria e gerar doença arterial, tá? O HDL faz um caminho inverso. Ou seja, o HDL, ele agarra o LDL, pega esse LDL que iria entrar na artéria, não deixa ele entrar na artéria, leva de volta para o trato gastrointestinal, que é jogado no intestino grosso e depois joga embora nas fezes. Tá? Na verdade, primeiro ele joga para a região gastrointestinal, porque se o organismo pode precisar daquele hormônio, daquele colesterol. Se o organismo estiver precisando, ótimo, usa para outra coisa, só não vai deixar entrar na artéria. Tá? Se não estiver precisando, joga no intestino grosso e você joga fora pelas suas fezes. Tá? E por que eu preciso? Porque, por exemplo, os hormônios sexuais, masculino e feminino, estradiol, progesterona, testosterona, outros hormônios, como o cortisol, eles são feitos de colesterol. Então, na verdade, se o colesterol está ali no sangue, não é para matar você, não. É porque o corpo precisa dele. O que não pode é ter muito colesterol passeando pelo seu sangue. Muito colesterol, LDL, passeando pelo seu sangue. Porque além dele ser usado para fabricar hormônios, por exemplo, ele vai ser usado para penetrar na artéria e gerar a doença que mais mata no mundo. Tá? As doenças que mais matam no mundo. Tá? Então, o HDL é considerado um colesterol bom porque ele faz o transporte reverso. Então, se eu aumentar meu colesterol LDL, mas também aumentar o HDL, isso ajuda, tá? Isso ajuda em alguma... Daqui a pouco eu vou falar quanto ajuda, tá bom? Agora, se a pessoa já está com a artéria coronária tão obstruída que não tem mais jeito, ela tem que fazer um procedimento chamado de... Como é, meu Deus? Eita. Cateterismo, tá? Eu vou ter que pegar um cateterzinho muito pequenininho, inserir numa artéria calibrosa minha, artéria femoral, por exemplo, ou na artéria aqui do braço, leva ela, conduz ela, tipo controle remoto, até o coração, só que esse catéter, ele tem uma câmerazinha de vídeo, ele filma. Aí o médico consegue ver aquela artéria lá da coronária sua que já está muito obstruída. Aí ele posiciona aquele catéter ali e ele infla o catéter, entendeu? Essa inflação do catéter joga, não é que tira a gordura não, tá? Joga a gordura para a parede da artéria, retomando o fluxo sanguíneo. Eu não ia mostrar, mas como eu não estou dando aula aqui, vocês não estão vendo nem meu corpo, né? Nem minha mão fazendo gesto, então deixa eu mostrar isso aqui, tá? Uma animação que é aquela mesma que vocês viram, só que ela continua com o procedimento do cateterismo. Deixa eu só achar ela aqui. Não ia mostrar, mas pela sua pergunta, é bom mostrar. Não, estou no canto errado. Animações. Vou mostrar o procedimento do cateterismo, que é um procedimento invasivo, né? Tá? Que é o que você me perguntou, tá? Como é que faz para remover? Na verdade, você não remove da artéria, tá? Você só espalha, imprensa ele para dentro da artéria. Você vai ver aí. Então, a gente está mostrando a coronária, né? Vai mostrar essa coronária entupida pela placa, pelo ateroma, tá? Pela placa ateromatosa. Tá mostrando aquilo que eu já tinha mostrado para vocês, né? Ó, vai chegar uma hora que o sangue já começa a ter dificuldade de fluxo, ou então um trombo provoca o AVC. Quando uma pessoa está na iminência disso acontecer, para prevenir o infarto, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer... desculpa, isso não é o cateterismo, não, tá? Eu errei. Isso aqui vai aparecer aqui, é uma ponte de safena, tá? Cateterismo é outra animação. Mas já que eu abri, vou deixar. Eu vou ter que pegar aquela artéria que já está totalmente obstruída. E vou fazer... Vocês estão ouvindo aí o vídeo? Você me avisa depois, estão ouvindo o vídeo, tá? Tá em inglês, mas é legal. Quem fala que vai fazer um bypass, que é pegar uma artéria de outra, uma veia de outra parte, a safena, tá? Por exemplo. Aí eu vou pegar a veia safena e colocar aí para fazer uma ponte, ligando aquela área que está íntegra à área que não está, depois da área que está
já entupida, digamos assim, tá? Ele está mostrando aí, ó. Então, eu faço uma ligação do sangue, uma ligação direta, digamos assim. Por isso que o nome é uma ponte, tá? Safena, porque eu usei a safena. Ou então mamária, porque eu pego a veia mamária e faço isso com a veia mamária, tá bom? Então, o ponto de safena é o ponto de mamária. O cateterismo, eu abri errado. Deixa eu ver se eu acho aqui o cateterismo, tá? Acho que é isso aqui. Seja uma cirurgia muito mais invasiva, o cateterismo é algo bem mais simples. Deixa eu tirar aqui. O cateterismo é um processo mais simples, tá? Não tem que abrir, cortar você todinho. É só o estetezinho que você penetra no seu corpo, ele faz isso que você viu, ó. Tem uma placa de gordura, tá? Tá lá impedindo o fluxo sanguíneo, você vai lá e bota um stent. Antigamente só abria, depois ele bota uma malha, que não está mostrado aí, tá? É uma malhazinha que impede que essa gordura volte, tá bom? Mas isso é um procedimento muito paliativo, porque você faz isso numa região, num pedaço lá da coronária, e o outro vai estar entupindo. Se a pessoa fizer uma ponte de um cateterismo, e não se cuidar com alimentação e exercício físico, para evitar que outras partes também provoca acúmulo de gordura, daqui a 2, 3 anos, você vai ter que estar fazendo outro cateterismo. E não dá para encher o coração dessa malhazinha, tá? A pessoa vai morrer antes disso, ok? Então, esse é um procedimento chamado de cateterismo, tá? Pois não? Acho que alguém iria falar ou apenas... Jailton, eu acho que está falando, mas tua voz não está chegando, não. Tá? O microfone, inclusive, está aberto. Tenta de novo aí para ver. Engraçado, tu está falando e está chegando só um chiadinho bem pequenininho. Agora sim, agora melhorou. Agora chegou. A minha pergunta é o seguinte: tem condições de o corpo, naturalmente, com o passar do tempo, mesmo fazendo o cateterismo, tem condições dele expulsar essa gordura acumulada através de exercício físico? Então, olha só, o problema da gordura acumular ali, pelo menos você fazer uma placa de ateroma, tá? O nome diz placa de ateroma, tá? Não é só isso, não, viu? É muito mais coisa, tá? Eu vou mostrando devagarinho a vocês, tá bom? O vaso, por exemplo, quando a placa de gordura é formada, você destrói o endotélio, que é aquela camada bem fininha, unicelular, que cobre o vaso por dentro. Só que o endotélio produz substâncias muito importantes para a nossa saúde, como, por exemplo, o óxido nítrico, que é vasodilatador. Então, se você está formando placa, está destruindo... Não, nem precisa formar a placa, viu? Basta o LDL penetrar na sua artéria e ele já diminui, já destrói o endotélio e já não deixa mais o seu endotélio produzir óxido nítrico, já não tem vasodilatação, já tem, sem vasodilatação, o vaso não dilata, né, obviamente, aí a pressão aumenta, você já tem aumento da pressão arterial, tá? E também começa a fabricar substâncias trombóticas, que vai gerar aquele trombozinho que se formado lá. Então, os problemas do colesterol são muito mais do que apenas formar aquela placa. Aquela placa vai formar ao longo de décadas, tá? Mas os problemas antes vêm, que é perda da vasodilatação, formação de placa, agregação plaquetária, tudo isso dificulta o fluxo sanguíneo, tá? E facilita o infarto ou o AVC. Quando você treina, você restaura muito a capacidade do endotélio de produzir óxido nítrico. Alguns alimentos, como, por exemplo, aquela parte branca da melancia, também fazem isso, tá? Mas eu vou falar dentro do sistema cardiovascular, a gente vai voltar a falar disso, tá? E eu vou dar uma lista de alimentos que podem reduzir a pressão arterial, que a gente, inclusive, alguns estudos são nossos, do nosso laboratório. O exercício, ele promove uma discreta diminuição da placa, tá? Então, mas a vantagem do exercício não é reduzir a placa, exato, embora ele reduza um pouco, mas é impedir o infarto ou o AVC, porque ele aumenta a vasodilatação e impede a formação de trombos. Então, o exercício, ele reduz um pouquinho a placa, impede a progressão da placa, restaura a capacidade vasodilatadora e diminui a agregação plaquetária e dificulta a formação de trombos. Então, quando você faz exercício, o treinamento físico, por vários motivos,
impede que aquele vaso chegue a entupir completamente e provoque um AVC ou um infarto, tá? Agora, nós vamos ver detalhadamente isso, o exercício fazendo tudo isso, dentro do assunto sistema cardiovascular, que, por sinal, é o próximo assunto que a gente vai estudar, beleza? Tirando o exercício, a indústria farmacêutica hoje, ela lucra muito em cima de alguns suplementos à base de ácidos graxos, como, por exemplo, o que eles vendem em cápsulas, que é basicamente isso, é o aquele ômega mesmo 3. óleo, É o ômega aquele 3. mesmo óleo ômega 3, né? Exatamente. Pronto. Eu não vou nem responder a tua Aquele pergunta óleo agora. que é extraído farmacologicamente e é vendido em cápsulas, ele tem o mesmo efeito que o óleo consumido in natura através do salmão, através do atum, da sardinha? Sim, olha só. Tem uma vantagem e uma desvantagem aí, tá? Na cápsula, eu consigo controlar a quantidade que eu vou ingerir. Então, talvez eu consiga mais facilmente ingerir a quantidade que eu preciso. Tá? A desvantagem é que ali é só aquilo. E lá no salmão tem outras substâncias benéficas à saúde que não estão ali na cápsula. Entendeu? A própria proteína, por exemplo, que eu preciso para a minha ingestão. Entende? Então, em termos práticos, se você tem uma boa ingestão nutricional, você tem um nutricionista que já quantificou adequadamente para você os alimentos e você complementa com isso, tranquilo, sem problema nenhum. Entendeu? Então, tem sim. O problema é o seguinte, ó, se você for comprar um ômega 3, vai ter um ômega 3 de R$30 e de R$300. Aí precisa da qualidade. Tem ômega 3 que é assim, é 90% de qualquer coisa e 10% de ômega 3. E tem cápsulazinha daquela que é o contrário. É 10% de qualquer coisa e 90% de ômega 3. Então, normalmente, o que vai deixando o preço mais caro é a quantidade de ômega 3 em cada cápsula. Entendeu? Aí vai deixando mais caro, tá? Aí eu vou... Agora, sim... Nesse caso aí, o trabalho deles no organismo seria capturar aquela molécula de LDL também. E não deixar ele entrar na corrente sanguínea. Isso, também. Mas aí, o que é mais além desse também? É justamente o que vou começar a falar agora, tá? A sua pergunta, ela preambula nosso próximo assunto, tá bom? Então, como eu falar para vocês, cadê o slide? Está aqui. Como eu falar para vocês, meu corpo vai armazenar 98% da gordura que eu comi na forma de triglicerídeo e 2% na forma de colesterol, né? Sendo que o colesterol pode ser HDL, que é o bom colesterol, e LDL, que é o mau colesterol. E tem outros também, tá? Tem o VLDL, tem o quilomicron, mas eu não vou falar, não vou aprofundar aqui, tá? Então, vai acontecer o seguinte. Essa cadeia de carbono aqui, ó, que é o ácido graxo, veja que ele pode ser de dois tipos, ó. Essa cadeia de carbono, ela pode estar lotada de hidrogênio, como vocês estão vendo aqui, ou ela pode estar faltando alguns hidrogênios. Essa é a questão fundamental, tá? Quando a cadeia de carbono está lotada de hidrogênio, porque lembre que o carbono, ele sempre tem que ter 4 ligações, tá? Carbono é a molécula da vida, porque é uma molécula que mais permite formação de moléculas complexas, porque ela permite um máximo de ligações, que são 4 ligações, tá? Então, vai acontecer o seguinte, quando os ácidos graxos, a cadeia do ácido de carbono do ácido graxo está repleta de hidrogênio, eu digo que esse ácido graxo é um ácido graxo saturado. O que vai acontecer é que, normalmente, as gorduras animais, elas são de ácidos graxos saturados. Aí eu chamo de gorduras saturadas. E o problema é que as gorduras saturadas, elas são matéria-prima para a formação do colesterol LDL. Ou seja, gordura animal é uma gordura, entre aspas, ruim, tá? Porque você vai fabricar LDL a partir da gordura animal. Mas tem exceções. Por exemplo, o salmão é um animal. E a gordura dele não é ruim. Tá? Por outro lado, quando a gordura ela tem como base as vegetais, é do milho, do girassol, do amendoim, da castanha, tá? Então, do abacate, das frutas,
Então, o que vai acontecer é que essa gordura das frutas, na maioria, tá, tem exceções, tá? Ela é uma gordura insaturada, ou seja, não tem muito carbono, hidrogênio. Tanto é que o carbono aqui, para completar suas 4 ligações, que todo carbono tem que ter 4 ligações, ele fez uma ligação dupla, já que estava faltando hidrogênio. Então, isso aqui é a chamada gordura insaturada. Lembrar que nem toda gordura saturada, nem toda gordura animal é saturada, tá? Isso porque alguns peixes, por exemplo, o salmão, a gordura dele não é uma gordura saturada, é uma gordura insaturada. Da mesma maneira, tem vegetais que são ricos em gordura saturada, como, por exemplo, o dendê, do azeite de dendê. Tá? O dendê é um alimento rico em gordura saturada, apesar de ser um vegetal. Se eu não me engano, o coco também, tá? Manuel tá aí, Manuel é nutricionista, Manuel é o estagiário de vocês, tá? Semana passada não é que ele faltou, é porque eu mandei o link para o e-mail de vocês e não mandei para ele. Ele ficou sem saber entrar, conversando comigo pelo WhatsApp e eu aqui dando aula não olhei para o WhatsApp. Então ele não veio. Daqui a pouco eu apresento o Manuel para vocês. Então, alguns vegetais são ricos em gorduras saturadas, tá? Gordura insaturada é matéria-prima para colesterol HDL, que é o bom colesterol. E gordura saturada é matéria-prima para o colesterol LDL, que é o colesterol que gruda na artéria lá, penetra na artéria e é responsável, em última instância, pela alta mortalidade de AVC e infarto no mundo, fora outras doenças, tá? Só que existe um tipo especial de gordura insaturada. É a gordura poliinsaturada, ou seja, ela não tem somente um local de insaturação, ela tem vários locais de insaturação, sendo que o primeiro local onde essa insaturação acontece é aqui, ó, no terceiro carbono, tá? Deixa eu botar aqui, se você acha aqui no Google, fica até melhor para vocês verem. Vou abrir isso aqui, que já é Google direto. Ah, tem aqui. Eu vou abrir aqui uma... Deixa eu botar aqui. Molécula gordura insaturada ômega 3. Você acha que mais? Então eu vou para aquela mesma. É a vantagem da aula aqui, por exemplo, que você rapidamente acha uma coisa que você não botou no slide. Eles mostraram aqui. Mas aqui mais ou menos, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Ó, essa gordura, ela tem várias insaturações, né? Porque eu sei que tem insaturação. Porque toda vez que falta aqui, ó. Toda vez que falta um hidrogênio, eu tenho uma ligação dupla. Mas note, ó, que a primeira insaturação, ó, é no carbono de número 3, ó. Carbono número 1, carbono número 2 e carbono número 3. Tá? Então, essa é chamada gordura saturada ômega 3. Tá? E tem gordura saturada, que a primeira saturação é no ômega 6. Tá? Essa gordura já não é tão boa. Tá? Então, o ideal é que a gente ingira muitos alimentos ricos em gorduras poliinsaturadas, ou seja, tem várias saturações, e que seja ômega 3. Tá? Aí a pergunta agora é o seguinte: qual é a vantagem de ingerir gorduras poliinsaturadas ômega 3? É o seguinte: se você ingerir uma gordura insaturada, já é bom. Tá? Então, gorduras insaturadas, ou seja, alimentos vegetais, já é excelente para a tua saúde. Porque alimento vegetal tem gordura insaturada vira HDL. E HDL remove os LDLs. Então, já é ótimo para a tua saúde. Tá? Mas a questão não é só essa. É porque a gordura poliinsaturada ômega 3, além dela virar LDL, ela tem outra propriedade muito interessante. Ela é poderosamente anti-inflamatória. Aí, para isso, eu vou explicar uma outra questão aqui, que é uma informação que eu vou dar a vocês agora, mas essa informação ela vai valer para vocês para o semestre inteiro, eu vou estar falando disso. Tá? O que é isso? É uma interessante constatação que foi vista na literatura, na medicina desse começo de século atual, de que
Todas as doenças crônicas, elas têm um elo em comum. Eu acho que eu falei isso para vocês, tá? Então, todas as doenças crônicas, DC, elas têm um elo em comum. Qual é o elo em comum que existe entre as doenças crônicas? Todas as doenças crônicas? Todo hipertenso, ele tem maior estresse oxidativo do que não hipertenso, tá? Então, primeiro elo em comum das doenças crônicas, o estresse oxidativo. Segundo fator, toda pessoa que tem câncer, diabetes, hipertensão, osteoporose, ele é uma pessoa inflamada, tá? Então, o corpo dele está sempre produzindo substâncias inflamatórias. Ele tem um processo chamado de inflamação sistêmica. E toda pessoa que tem doença crônica, tem outro elo em comum entre as doenças, que é uma hiperatividade do sistema nervoso simpático. Um excesso de atividade simpática. Eu tenho impressão que eu falei isso para vocês. Quando eu estava apresentando o que é que a gente ia aprender na disciplina, tá? Foi que eu falei isso aqui, até que eu disse que essa hiperatividade simpática aqui, a gente consegue medir com um aplicativo de celular. Aí a gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Uma aula prática, inclusive, com esse aplicativozinho de celular, tá bom? Então, o que acontece? Na hora que eu quiser combater qualquer doença crônica, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para reduzir o estresse oxidativo, reduzir a inflamação sistêmica e reduzir a hiperatividade simpática. Sempre eu falo, se eu falei para você na hora, que eu acho que foi um assunto bem breve, que se alguém disser assim, Alexandre, dê uma aula sobre exercício físico e saúde em 3 minutos, eu dou. Ó, toda doença crônica tem aumento desses 3 negocinhos aí. Exercício físico praticado de forma moderada, sem excesso, diminui essas 3 coisas. Na hora que o exercício físico diminui o estresse oxidativo, diminui a inflamação sistêmica e diminui a atividade simpática, eu estou prevenindo todas as doenças crônicas. E se a pessoa já for doente, dado interessante é, se eu for hipertenso e eu diminuir um desses 3 fatores, a minha pressão cai. Se eu for diabético e eu reduzir uma dessas 3 coisas, a minha glicemia cai. Então, como o exercício físico reduz essas 3 coisas, se eu não for doente, ele previne. Se eu já for doente, ele funciona como tratamento. Ele reduz, tá? Os sintomas daquela doença. E outra coisa interessante é o seguinte, esses 3 sistemas, eles trabalham integrados um com o outro. Existe uma, digamos, poderosa interação entre esses 3 sistemas, tá? Isso quer dizer que o estresse oxidativo influencia a atividade sistêmica, a inflamação sistêmica influencia o estresse oxidativo oxidativo influencia a atividade simpática influencia o estresse oxidativo, a inflamação sistêmica aumenta a atividade simpática, e se eu diminuir a atividade sistêmica, a inflamação sistêmica, eu consigo também reduzir a atividade simpática. Se eu reduzir o simpático, eu reduzo o sistêmico, que reduz o estresse oxidativo. Ou seja, quando um aumenta, os outros 2 aumentam. Quando um diminui, os outros 2 diminuem. O que acontece? A gordura insaturada, qualquer uma, já é boa porque você, ao ingerir ela, você aumenta a produção do colesterol HDL. Já é bom. Tá? E se a gordura insaturada for poliinsaturada e for ômega 3, além dela ser matéria-prima para a fabricação de HDL, ela tem uma poderosa atividade anti-inflamatória. Ou seja, ela reduz a tua inflamação sistêmica, prevenindo ou tratando todas as doenças crônicas. Tá? Ao reduzir a inflamação sistêmica, reduz o estresse oxidativo e reduz a atividade simpática. Então, essa é a grande vantagem, por isso que é tão consumido, né? As pessoas compram suplementos de ômega 3, cápsulas de ômega 3, tá? Mas o ideal mesmo é que todo mundo comesse peixe pelo menos 3 vezes por semana. Em vez de comer carne todo dia, coma peixe pelo menos 3 vezes por semana. Se for 5, melhor. Se for todo dia, melhor ainda, tá? O peixe é uma carne, é uma proteína bem mais saudável do que a carne, tá?
E eu sempre brinco que ninguém tem desculpa para não comer, comer peixes, alimentos ricos em ômega 3. Porque se você for bem abastado financeiramente, você compra salmão, que é muito rico em ômega 3, tá? Se você for de classe média, você compra cavala, aquele peixe cavala. Se você for pobre, você compra sardinha, que é um peixe baratinho, mas também é rico em ômega 3, tá? Então, cavala, atum, salmão e sardinha são 3 peixes muito ricos cuja gordura é ômega 3, poliinsaturada, ômega 3, tá? E, consequentemente, além de ter o efeito do LDL, do HDL, ainda tem o efeito de ser uma substância bastante anti-inflamatória, ok? Bom, então é isso que eu tinha para falar das gorduras. Tem outra questão interessante, tá? Clínica. Suponhamos que uma pessoa, deixa eu separar aqui, suponhamos que uma pessoa, ela te procurou porque ela foi para o médico e o médico disse que ela estava com colesterol alto. Tá? Aí, o médico instruiu que ela fosse fazer exercício físico, porque nós sabemos que, de fato, o treinamento físico aumenta o colesterol LDL. Desculpa, aumenta o HDL. E ainda é pouco controverso, tá? Mas é possível que ele reduza o LDL. Então, treinamento físico aumenta o HDL e talvez reduza o LDL. Aí uma pessoa foi para o médico e o colesterol total dela deu 210. Por isso que ela foi ao médico, tá? 210. Por isso que ela lhe procurou. Miligramas por decilitro, ok? Aí ela treinou com você, treinou 1 mês, 2 meses, e ela chegou lá querendo te matar, porque ela fez o exame de novo e o colesterol dela aumentou para 220 miligramas por decilitro. Como é que você vai escapar da morte e salvar teu emprego de personal trainer? Você vai explicar para ela que isso foi bom. O que acontece é o seguinte, quando a gente pensa em colesterol, o pessoal olha muito para o colesterol total, mas é muito importante olhar para as frações, LDL e HDL. Porque se você pegar alguns exames de sangue, eles vão ter lá um negócio chamado, deixa eu botar isso aqui mais embaixo, viu? Eles vão ter um negócio lá chamado de índice de Castelli. Deixa eu ver se eu consigo baixar isso aqui. Índice de Castelli. O que é o índice de Castelli? Ai, fui mal aqui. Quero baixar agora e não consigo mais. Vou tentar aqui, vou apertar aqui. O índice de Castelli é a relação entre o colesterol total e o HDL. Então, olha só. LDL dividido por HDL tem que dar, no máximo, 3,5. Tá? Ou então, se eu pegar o colesterol total e dividir pelo HDL, isso tem que dar, no máximo, 4,5. Ok? Então, vejam só. Então, o que vai acontecer é o seguinte, se uma pessoa tem LDL dividido pelo HDL acima de 3,5, significa dizer 2 coisas. Ou o LDL dele está alto demais, ou o HDL dele está baixo demais. Ok? Isso quer dizer, de qualquer maneira, o LDL normal com HDL baixo, significa dizer muito LDL para penetrar nas artérias e pouco HDL para remover. Ou pode ser o contrário. Eu tenho um HDL normal, que o normal é 40, tá? Mas o meu LDL está muito alto, está dando mais de 150. Aí eu tenho a mesma coisa, né? Muito LDL para grudar na artéria e pouco HDL para remover. Pode acontecer de uma pessoa estar com colesterol total excelente, mas está morrendo, vai morrer de infarto. Isso acontece com usuários de esteroide anabolizante. O cara era usuário de esteroide anabolizante, aí tinha um colesterol, antes dele começar a usar, o colesterol total dele estava 200, estava ótimo, 200. Tá? Só que aí a gente sabe que o colesterol total, o colesterol HDL, reduz pela metade com apenas poucas doses de esteroide anabolizante. Ou seja, o que é 40 cai para
cai para 20. Aí olha a situação, o cara tinha 200 de colesterol, tá? Mas ele tinha, desses 200, era 150, nesse caso, era 150 de LDL e 50 de HDL. Então, essa pessoa estava tranquila, porque 150 por 50 dá 3,0. Então, esse era uma pessoa que estava saudável, tá? Mas olha o que acontece com quem usa esteroide anabolizante, tá? Ele começa a tomar esteroide anabolizante, o colesterol total dele, o LDL dele fica normal, continua 150, mas o HDL dele reduz pela metade, reduz para 25. Olha o que vai acontecer. Se ele fizer um exame de sangue, isso aqui, ó, vai dar 175, ó, 50 mais 125. Eu estou desprezando o LDL, tá? Vai dar 175. Ele pensa, olha, coisa boa, eu estou mais saudável. Mas na hora que ele dividir 150 por 25, quanto é que vai dar a conta? 150, vai dar 5, se eu não me engano. Dividido por 25. Deu 6, tá vendo? 6 aqui, ó, significa um índice muito acima do normal. Esse cara está grudando muito colesterol na artéria dele. Por isso que, de vez em quando, um usuário de esteroide morre com 30 anos de idade de infarto. Foi um monte de colesterol que invadiu a artéria dele, entupiu a artéria e ele morreu. Entendeu? Já no caso do treinamento físico, acontece ao contrário. O cara tinha 210 e aumentou para 220. Só que esse 10 aqui, ó, foi colesterol que ele ganhou. Na hora que o colesterol dele aumentou, aqui, ó, tá? Quando eu dividi o colesterol LDL dele pelo HDL dele, a conta dele vai diminuir. O colesterol total aumentou. Mas o índice de Castelli, tá o nome aqui, tá? O índice de Castelli dele, dele vai diminuir, indicando que ele está mais saudável, porque ele tem mais HDL para remover, significa menos LDL penetrando na artéria dele. Então, ele está aumentando a saúde dele, apesar de ter tido um aumento do colesterol total. Beleza? Aí, veja só. Eu dei o exemplo aqui, em vermelho, com o usuário de esteroide anabolizante. Minha letra não é nada bonita, né? Mas eu espero que você tenha entendido. Normalmente, eu daria o exemplo aqui, ó. Você é personal trainer, e você vai mostrar matematicamente para o seu aluno que esse aumento do colesterol foi bom, porque não aumentou o colesterol total, porque o HDL aumentou, e o LDL não se alterou com o treinamento. Você vai mostrar para ele que isso é saudável. Normalmente, na aula, eu mostro isso no quadro para vocês. Mas, como esse é um assunto bem interessante, é uma coisa prática, do educador físico levar para a prática, para o dia a dia, eu lembro que eu sempre defendo aquela ideia que não dá mais para eu conceber um personal trainer que só diz assim, corre, pula, salta, 10 repetições, 15 repetições. Personal trainer tem que ser muito mais do que isso. Ele tem que ser clínico, ele tem que explicar, conversar, tratar, ter um banco de dados, uma planilha do seu aluno, mostrando o efeito do treinamento dele na saúde dele. Especialmente quando o meu aluno personal não é um corredor, não é um atleta. Meu aluno personal é um sujeito com 50 anos de idade que está hipertenso e me procurou para tratar a hipertensão dele. A que estava diabético me procurou. Então, você tem que mostrar o efeito do treinamento, mostrar o resultado do treinamento, tá? Então, aí vai ser a tarefa, tá? Terminada a aula agora de hoje, eu vou lá no Cigarrar e vou botar a tarefa da aula de hoje, mais uma tarefa para vocês, tá? Eu vou explicar, tá, no texto, mas eu vou falar aqui oralmente, tá? Se quiser enunciar oralmente aqui. Eu vou dar essa mesma situação. Um sujeito que ele procurou, estava com colesterol 210, ele procurou para se tratar. Tempos depois, ele lhe procura, estranhando que o colesterol total dele aumentou para 220. Me explique que isso é um benefício. Aí, do jeito que eu fiz essa conta aqui, ó, você vai criar números aqui, tá? Baseado nesse 210, no colesterol total e no HDL, você cria os números para mostrar que foi bom. Mostra como era antes o índice de Castelli dele e mostra como ficou depois o índice de Castelli dele, tá? Então, essa é a tarefa da aula de hoje, ok? Aí, a propósito da aula de hoje, da tarefa da aula de hoje,
Eu ia botar a tarefa de vocês quinta-feira, o cigarro estava inoperante, deixei para sexta-feira e esqueci. Quando foi no sábado, uma aluna aí, uma de vocês, me lembrou, aí no domingo eu tive o cuidado de quebrar um pouquinho lá meu descanso e botar. Quando eu botei, eu aproveitei e não botei a tarefa só para a aula de hoje. Eu botei a tarefa para a aula de hoje e para a aula seguinte, tá bom? Então, só que eu vou dar uma olhadinha, que eu acho que eu falei demais, eu falo demais. Eu tenho que controlar a minha fala, não aprofundar muito os assuntos, tá? Então, parece que quando eu coloquei questões que eu não resolvi na aula de hoje, tá? Caso eu não tenha falado todas as questões da aula de hoje, tá? Não tem problema. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a data lá, que está para quinta-feira, e boto para terça-feira da semana que vem, tá bom? Se eu vi que as 4 questões que estão lá já é da aula até hoje, aí continua essa tarefa para quinta-feira da aula que vem, tá? A tarefa, eu sempre estou colocando o prazo até 9 horas e 59 minutos de uma certa aula, ou terça ou quinta, tá bom? Essa tarefa de hoje, como é um cálculo simples, eu vou botar até as 9h59 da aula de quinta-feira, mesmo que as outras também já tenham, mesmo que a outra permaneça, tá bom? Recomendo que vocês, ao fazer a tarefa, tirem dúvidas pelo WhatsApp. O WhatsApp é para isso, tá? Para a gente ficar discutindo. Então, a ideia é que vocês coloquem perguntas, um pergunta, outro responde. Quando um aluno pergunta e ninguém consegue responder, aí o meu estagiário responde. Se o estagiário não conseguir responder, aí ele me aciona, aí eu tento responder a pergunta, tá bom? A ideia do WhatsApp é a gente criar um fórum de discussão para levar a aula não só para esse momento, para que vocês vivam a fisiologia ao longo da semana, tá bom? Então, recapitulando. Tem uma tarefa lá. Eu vou só complementar a tarefa, porque a primeira questão eu tenho certeza que eu não falei ainda hoje. Quando eu como carboidrato, eu absorvo como glicose, né? E armazeno como glicogênio. Aonde? Músculos e fígado. Quando eu como gorduras, eu absorvo como ácidos graxos, tá? E armazeno como triglicerídeos, 98%. Aonde? Na região subcutânea, abaixo da pele, e na região visceral, e um pouquinho de triglicerídeo fica passeando pelo sangue. E 2% é armazenado na forma de colesterol, que fica passeando pelo sangue, né? Aí, sobre isso, eu imergi, né, nessa questão do colesterol, tá? Benefícios, malefícios, alimentos que têm relação e interpretação do exame de sangue de colesterol, tá bom? Quando eu como proteína tem um problemão. Qual é o problema da proteína? A proteína é uma molécula gigante. Olha só, olhe para o slide aqui. Olha o tamanho do carboidrato. E olha o tamanho da proteína. Então, a proteína é uma molécula muito grande. E, na verdade, isso aqui é um aminoácido. Aí eu preciso juntar vários aminoácidos para fazer um peptídeo e vários peptídeos para fazer uma proteína. Então, a proteína é uma molécula gigantesca, muito grande. Como ela é muito grande, ocuparia muito espaço. Isso quer dizer que não vale a pena para o organismo armazenar proteínas. Então, o nosso organismo armazena carboidrato, na forma de glicogênio, armazena gordura, na forma principalmente de triglicerídeos, mas não armazena proteína. Lado bom, economiza espaço no meu corpo. Meu corpo ia ter que ser muito maior se eu tivesse que armazenar proteína. Lado ruim, meu corpo não armazena proteína, entretanto, de vez em quando eu preciso de proteínas e aminoácidos para meu corpo funcionar. Qual é o problema disso? É que toda vez que meu corpo estiver precisando de aminoácidos ou algumas proteínas para funcionar, e eu não tiver ingerido ela nas horas anteriores, eu vou ter que tirar de algum canto. De onde é que eu vou tirar? Já que não tem um estoque. Eu vou tirar do próprio músculo. Então, por exemplo, todos vocês que tomaram café da manhã, que não lancharam, nessa hora, a massa muscular de vocês está se desmanchando. Porque vocês estão precisando de proteína, não tem de onde tirar, e o músculo de vocês está diminuindo de tamanho nesse exato momento. Quem passa 3, 4, 5 horas sem comer, fatalmente vai estar sofrendo um processo chamado de proteólise. Porque nosso corpo não armazena proteína,
Precisa, nessa hora está precisando, não tem de onde tirar. Vai tirar de onde? Do próprio músculo. Tá? Então, nesse momento, vocês estão catabolizando massa muscular, porque não lancharam. Tá? Então, a ausência do lanche, 5 horas sem comer, já dá uma interessante atividade catabólica muscular. Beleza? Finalmente, eu queria apresentar Manuel. Então, eu queria que o Manuel aparecesse aí em vídeo e se apresentasse. Manuel é um estagiário, né, da disciplina de estágio de docência, e ele vai se apresentar para vocês, tá? Cadê Manuel? Estou aqui. Estou aqui. Pode falar, Manuel. Se apresente, bota o vídeo. Peraí, estão me vendo? Ainda não, só a foto. Estão me vendo? Só a foto. Já liberei aqui. Bom, então vai falando aí, uma hora aparece. Pronto, apareceu. Então, Manuel, vai, se apresenta aí, Manuel. Bom, pessoal, bom dia. Já me apresentei lá no WhatsApp, né, mas repetindo. Eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em nutrição e estou no estágio de docência com a disciplina do professor Alexandre. Certo? Então, eu estou aqui disponível para ajudá-los no curso. Qualquer dúvida, pode perguntar, certo? Estou à disposição e estou aqui acompanhando vocês a todo momento. Beleza. O Manuel, o estagiário é um estagiário, né? Ele faz as funções de um profissional, né? Normalmente é recomendável que a gente bote o estagiário para dar umas aulinhas, tá? Só que eu costumo dizer que do problema, eu falo demais. A aula de hoje eu achava que eu ia passar uns 5 slides, não avancei nenhum. E sou fominha, eu gosto da aula. Aí eu termino tirando, roubando as aulas dele, tá? Mas ele vai dar algumas aulas, tá? Eu acho que a próxima aula, inclusive, eu vou até ver se ele já ministra essa aula. Eu fico aqui assistindo. E toda atividade de gerenciamento de nota, falta, é tudo com o Manuel, tá? Faltou eu explicar, Manuel, aquilo que eu expliquei para vocês. Eu não conversei com ele desde quinta-feira. A nota de vocês não vai... Primeiro estágio não vai ter prova. Vão ser essas pequenas atividades que eu vou passando a cada aula, que vai ser prova. Ou seja, vai ser avaliação contínua, tá? Sendo que eu estou pensando assim, ó, 30% vai ser a frequência nas aulas e 70% vai ser peso 7, vai ser essas tarefas que vocês vão fazendo, tá? Para isso, eu vou ter que fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, chamada. Eu não faço chamada, é tão errado, tá? Que é obrigação do professor fazer chamada. Mas eu não gosto de perder 5 minutos fazendo chamada, porque eu sei que eu sempre tenho muito para dar, para falar de cada assunto. Eu fico me segurando, mas não tem jeito. Hoje eu me empolguei e falei demais de novo, tá? Então é o seguinte, como a chamada, a presença vai valer nota, então o Manuel vai instalar um aplicativozinho que ele clica... Deixa eu botar aqui de novo a tela para vocês verem. Quando o Manuel clica bem aqui, ó, ele instala um aplicativo, esse aplicativo vem para aqui, ó. Pronto. Quando ele clica, pronto, estou vendo a minha tela aqui agora. Quando eu clicar aqui, ó, por exemplo, nesse exato momento, ó, vai aparecer aqui a planilha com todos vocês aqui, ó. Tá? Se eu clicar 3 vezes, 5 vezes, aparece o nome de cada um de vocês e a hora que vocês, naquela hora que estava. Então, fiz a chamada aqui, ó. Nesse momento, contando comigo e com o Manuel, somos em 32 na sala, tá? Então, o Manuel vai instalar esse aplicativo, ele vai conversar com o Reabias, que domina isso. Bruno também domina, tá, Manuel? Aí você vai instalar essa extensão do Google, do Meet. Manuel vai fazer essa chamada todos os dias, às 10h15, que é a tolerância, né? Às 11 horas, entre 11 e 11h15, e nos últimos 15 minutos, entre 11h45 e meio-dia, tá? Aí, quem não tiver em uma dessas 3 chamadas, fica com uma chamada só. Não, na verdade, eu estou sendo injusto com vocês. Eu estou fazendo 3 chamadas para 2. Então, o Manuel vai fazer às 10h15 e às 11h45, tá? Manuel, não precisa ser exato, não. Mas 10h15, sim, nunca antes de 10h15, tá? Que é a tolerância. Então, 10h15, qualquer coisa depois, e entre 11h45 e meio-dia, tá? Quem não tiver logado aqui na sala, tá?
vai perder uma presença, beleza? Só que também vai acontecer o seguinte, quando for mais ou menos qualquer coisa entre 11 e 11h30, tem gente que pode só botar aqui, né? Entra no celular e vai fazer outra coisa, vai dormir, tá? Para garantir que vocês estejam realmente presentes, aí o que é que a gente faz, né? Vocês vão... Manuel, quando for ali pelas 11, por qualquer hora que ele quiser, tá? Todo dia uma hora diferente, ele vai pedir para vocês dar um oi aí no chat. Esse oi é a comprovação de que vocês estão presentes na aula. Não estão só logados, tá bom? Então, se uma das três coisas não acontecer, não tiver das 10h15, não tiver das 11h45 e não tiver o oi, aí vocês não ganham duas presenças, ganha somente uma presença naquele dia, tá bom? Então, a gente vai ter um controle mais afincado da presença, porque a presença vai valer nota, tá bom? Aí, quando acabar o primeiro semestre, a gente avalia se vale a pena fazer assim, se vale a pena mudar, tá? Teoricamente, a nota de você vai ficar bem mais alta, né? Porque, como eu já falei para você na aula passada, quando eu faço prova, é uma luta para a média ficar 7. E aqui eu acho que a média vai ficar bem acima, porque as tarefas são simples, tá? E mesmo as perguntas, vocês vão responder assim que acaba a aula. Então, a memória está lá, né? Não tem que ter estudando e memorizar aquele assunto para prova, tá bom? A gente experimenta esse modelo, depois a gente conversa se mantém ou se altera esse modelo para o segundo estágio. Pois não, Manuel, pode falar. Então, quinta-feira a gente começa com esse processo, né? Como você não estava quinta-feira, não foi culpa sua, né? Foi eu que não mandei o link para você. Então, as chamadas valem a partir de quinta-feira que vem, tá? Manuel, ele tem acesso ao meu SIGA, né? Que eu posso dar acesso total para ele, tá bom? Então, o Manuel, ele vai ficar pegando essas tarefas e fazendo uma planilha, tá? Lembrando, SIGA, ele é uma máquina. Se eu botar uma tarefa para quinta-feira, 9h59, se você tentar mandar às 10 horas, não consegue mais, tá bom? Então, sejam pontuais com relação às tarefas, tá bom? Pronto, então eu vou fazer duas coisas agora. Vou no SIGA e vou colocar essa tarefa de hoje, vou explicar direitinho. Vou verificar se as 4 questões já foram tratadas na aula de hoje. Se não forem, aí eu adio essas 4 questões que já estão lá desde domingo, eu adio para a próxima terça-feira, tá? Se não, eu deixo para terça-feira mesmo, para quinta-feira mesmo. Então, é necessário que vocês vão lá no SIGA e tentem responder as questões, tá? Aí, pelo WhatsApp, eu digo a vocês se vai ficar para quinta ou vai ficar para terça-feira, as questões do SIGA, tá bom? Dúvidas? Outra coisa. Pois não. Outra coisa. São 27 matriculados na disciplina. E eu vi aqui que o pico aqui deu 32 pessoas. Então, acho que tiveram 3 pessoas que possivelmente não estão matriculadas. Então, é assim, ó. Todo semestre, alguns alunos pedem para assistir a disciplina como ouvinte. E esse semestre teve algumas pessoas que pediram, tá? Tem uma professora, não sei se ela está aí. Então, é provável que esses 3 alunos sejam ouvintes. E se quem pede, eu deixo assistir. Mando o link e deixo assistir. Beleza? Eu lembro de 2 pessoas, tá? Outra coisa... Sim. Outra coisa é que 4 pessoas ainda não entraram no grupo do WhatsApp. Então, se essas pessoas estiverem aqui, acesse o link lá pelo e-mail, ou então informe o colega que não acessou. Isso, exatamente. Tá? Porque as comunicações oficiais vão ser sempre pelo SIGA, consequentemente pelo e-mail de vocês, tá? Mas tem comunicações cotidianas. Por exemplo, olha, eu adiei a questão da prova, a prova não, né? A atividade para terça-feira. Então, a comunicação do WhatsApp é mais prática e mais rápida, tá? Então, eu recomendo que vocês entrem no grupo, os 4 entrem no grupo do WhatsApp, tá bom? Algo mais? Ou podemos encerrar? Professor, Pode falar. o senhor está fazendo a gravação das aulas, não é isso? Tô, aí depois eu vou colocar essas aulas no YouTube, tá bom? Certo. Eu vou até parar aqui a aula de hoje já, para ficar menor o arquivo. A Então, primeira eu vou aula e colocar... a aula de hoje já vão estar disponíveis? Então, olha só,